Antes de começar, um aviso. As defesas de Leonardo Chaves e Adriano Andrade foram procuradas pela equipe do Sigilo Quebrado. No entanto, as advogadas não responderam até a publicação deste episódio. No episódio anterior, o carro dos assassinos, o Fiat Uno de Adriano, rastreado pelo GPS, não errou o caminho para a Rua 12 no dia 26 de agosto de 2023. Ele fez uma parada intencional, a poucas quadras dali. O local, o estacionamento do Shopping Brisa, o mesmo lugar onde Leonardo disse ter ido naquela noite comprar o jantar. A polícia tinha a coordenada e o tempo da parada: 11 minutos. Pararam no posto da BR-16, ficaram poucos minutos ali. Depois desse posto da BR-16, eles seguiram para Aquirás. Entraram ali em Aquirás pela entrada principal, foram para o estacionamento do Shopping Brisa, onde fica o Pinheiro, e lá permaneceram 10 a 11 minutos parados. Depois saíram, foram para o local, fizeram uma volta no quarteirão da casa, depois retornaram para casa, pararam o carro, exatamente na frente onde o carro dela foi abandonado. O delegado Ricardo Savoldi, que já desconfiava das contradições na cena do crime e de alguns comportamentos de Leonardo Chaves, sabia que o momento era de cautela máxima. As imagens do shopping tinham que ser a prova que ele precisava para transformar um latrocínio em feminicídio. E elas vieram. Ela entra, eu estava em reunião, ela: doutor, tem um negócio sério aqui para falar contigo. Tem que ser agora? Ela: tem que ser agora. Eu falei: não, então espera aqui e tal. Daí ela falou assim, eu falei: só me adiante então, até eu terminar aqui. Ela só falou assim: achei o Leonardo na cena do crime. O Leonardo está envolvido. A inspetora estava certa. O vídeo mostrava o carro de Leonardo entrando no estacionamento. Minutos depois, o Fiat Uno de Adriano. Leonardo e Adriano não eram estranhos. As imagens do shopping foram um ponto final. A Polícia Civil tinha a prova que precisava. Leonardo Nascimento Chaves havia se encontrado com os executores Adriano e o adolescente minutos antes do crime. O latrocínio era, na verdade, um feminicídio encomendado. Aí a gente pegou as imagens, tudo, e assim, dava para ver eles chegando, o Leonardo chegando, descendo, os dois indo para uma sorveteria, o Leonardo entrando no supermercado. Daí o Leonardo passa saindo do supermercado, os dois olham pro Leonardo, tipo, eu acho que é esse aqui. Aparentemente eles não se conheciam. Ficam esperando na esquina ali da sorveteria. Leonardo chega no carro dele, levanta o capô, liga a luz, fica ali atrás. A frieza desse sinal chocou até os advogados da família. Para Jader Aldrin, assistente de acusação, a cena do capô aberto revelava o alto grau de premeditação e cálculo de Leonardo. Ele chamou a atitude do professor de engenharia criminosa. Leonardo, Emerson, era um ser tão astucioso, com uma mente tão voltada à maldade, que ele planejou toda a execução e ele tentou tomar cuidado com detalhes importantes. Por exemplo, olha só a engenharia criminosa da mente desse ser humano. Ele pensa em algo, de um sinal com um capô levantado de uma TR-4 para encontrar com os agentes, mas não trabalha com mensagens no telefone. Ele já pensava lá na frente, se o telefone dele fosse pegue, o que ele ia fazer? O capô levantado, um sinal frio, calculado, uma tática para evitar deixar rastros digitais que pudessem incriminá-lo. O vídeo mostrava Leonardo, Adriano e o adolescente, os homens que mataram sua esposa, em uma conversa cordial a poucos metros do supermercado. Na nossa cabeça, do investigador, aquele foi um momento que era o sinal. Se aproxime que sou eu, que esse sinal sou eu. Aí os dois vão, se aproximam, se cumprimentam de forma cordial.
se cumprimentam e lá permanecem de 9 a 10 minutos conversando. Sai, se cumprimentam novamente, os dois saem, Leonardo fecha o capô, sai primeiro, passa pela cancela saindo do estacionamento e logo em seguida o adolescente e o Adriano saem atrás no carro. Eu falei, bom, aqui não tem mais saída, aqui tá na cara que foi ele. Com as imagens em mãos, o delegado Ricardo Savoldi iniciou outra fase do trabalho investigativo. Ele sentou no computador e elaborou um pedido de prisão preventiva contra Leonardo Chaves, expondo toda a trama criminosa. O marido, que até então era tratado como vítima, virou suspeito de ser mandante. Eu sei, Emerson. E depois que a gente soube, a gente tinha que trabalhar essa situação e fazer um pedido de prisão preventiva, né? Porque era o que tinha que ser feito. E você sabe que isso aí não sai na hora, né? Então, tive o trabalho de colocar tudo isso no papel. Quando eu terminei de fazer essa representação, fui até o Ministério Público e expliquei para o Ministério Público, né, para o promotor, a situação. Aí foi quando ele falou, vamos ter que andar contra o tempo. O delegado também confrontou o Adriano e o adolescente de 16 anos com as imagens. Eles confirmaram tudo. O adolescente ainda estava naquele período que fica na delegacia até sair as vagas e tudo mais. O adolescente eu acho que ele já estava se preparando, já tinha saído da vaga, ele já estava se preparando para ir pro centro de internação provisória. E eu falei, peraí, faz a volta, traga ele aqui. Daí o adolescente foi o primeiro a abrir tudo. Aí falou, foi assim, foi assado, daí abriu, aí falou, olha, foi o Leonardo, foi o Adriano, foi o Leonardo, os dois estavam combinando. Aí começaram a surgir novos nomes, né? O plano era simples e cruel. Eles iriam entrar na casa e simular um assalto. Mas o objetivo principal era a morte de Caiane. O Adriano, na oitiva dele, no interrogatório dele, já no segundo interrogatório, né, na reinquirição, ele deu todos os detalhes do fato, né, do crime. A gente não sabe se todos os detalhes, mas muitos detalhes que bateram com as informações do adolescente e com as provas que a gente tinha. E com as imagens que a gente tinha do dia do encontro, que foi momentos antes do crime. E um detalhe que chamou a atenção, quando o Adriano fala que o Leonardo, quando estava dando as orientações, ele filmou toda a casa, o que era para levar, o que não era para levar, a câmera que estava desligada, o quarto. Ele falou onde ia estar a madeira que era para bater, a braçadeira. E o Adriano narra que quando o Leonardo está gravando, ele está indo em direção à Caiane e a Caiane está sentada no computador, no notebook, trabalhando. Isso o Adriano conta de forma bem detalhada. Ela está trabalhando, dá para ver que ela está de camisola, trabalhando no computador, de costa para ele. E de repente a Caiane vira para a imagem, quando ele disfarça e vira o celular. E isso aí é um fato sim, que depois a gente conseguiu usar a nosso favor, porque a gente conseguiu meio que ter a indicativo de que esse vídeo realmente existiu. Mas o plano de Leonardo ele estava em duas partes. Existia primeiro a aproximação e depois a execução. O encontro no shopping era o check-in final, aquele detalhe. A segunda parte era a encenação na casa. O delegado Ricardo Savoldi, revendo as imagens das câmeras dos vizinhos que o tio de Caiane, o Luciano, já havia suspeitado, viu a encenação com novos olhos. A gente foi relembrar de todos, abrimos a gaveta da desconfiança e começamos a ver, vamos rever aqui o fato da abordagem, porque nós tínhamos a imagem da abordagem. E na abordagem a gente falou, nossa, estava na nossa cara a todo tempo, porque na abordagem dá para ver que ele olha esperando a pessoa vir. Ele está esperando, ele não sai para aguar a planta, ele até água a planta, mas a intenção é ficar do lado de fora. Para ser abordado, para depois justificar. Não, tem uma câmera ali que até me pegou eu sendo abordado, e realmente pegou. E a gente começou até a trabalhar no início com a possibilidade, não, realmente ele foi... Mas percebe que ele está ali aguardando o contato, que ele está ali esperando.
Tanto é que os meninos passam, né, dão a volta e espera que ele saia. Porque os dois vão juntos, mas ele entra com o carro, mas eles dão a volta, porque eles têm que esperar ele sair. Tem que esperar ele sair. Quando passar e ele estava lá na frente, foi quando eles estacionaram. Bom, é agora. Ele já está do lado de fora. E fizeram aquela encenação da abordagem, colocaram ele para dentro, fingindo que estava batendo. Não estava batendo. Ali era tudo um fingimento. Não tinha arma. Nenhuma. Foi uma das coisas que a gente perguntou para ele logo no início. Assim, mas qual era a arma? Não, eu só sentia algo gelado nas minhas costas. Algo gelado nas suas costas, sem arma, sem nada. Não dava para ver a arma. Já Kayane estava em casa, recém-chegada de uma viagem e também se recuperando de uma cirurgia. Ela foi pega de surpresa e sem nenhuma chance de defesa. Enquanto a polícia esperava a decisão judicial que decretasse a prisão de Leonardo, o delegado e a equipe preparavam e organizavam a operação para prender o viúvo. A família de Kayane vivia seu pior pesadelo. Devastados pela perda de Kayane, mãe, irmãs e tias ainda ficaram contra o tio Luciano, o primeiro a alertar sobre a frieza de Leonardo. Ele teve que suportar a descrença de outros parentes que não concordavam com as suspeitas dele. Minhas irmãs deixaram de falar comigo, né? Minha prima dizia também que eu estava errado, e até uma amiga de faculdade, que era amiga do casal, colocava nas redes sociais que não é ele, não tem como, eu conheço, a gente sai junto, barará. Então eu fiquei, continuei na minha luta solitária, né, acionando as autoridades, indo atrás de coisas. A imagem da parceria de 13 anos entre Kayane e Leonardo era forte demais para se quebrar perante os parentes. Todos mantinham aquela imagem do casal feliz. O professor de inglês, que a família de Kayane tratava como filho, continuava frequentando a casa da sogra, Luciana, controlando a narrativa. Eu não acompanhei a investigação porque ele não deixava. Ele dizia que já estava resolvendo tudo na época, que a gente não precisava ir lá, e eu disse assim, deixa eu ir com você na delegacia, que eu quero ver essas pessoas e tal. Ele disse, pra quê? Só pra você ficar um ambiente desse, não é ambiente pra vocês, deixa que eu resolvo, o delegado já está resolvendo tudo. Mas o controle dele acabou. Depois dos trâmites burocráticos no Poder Judiciário, que contou com a ajuda da delegada Ana Vitória, do representante do Ministério Público Aníbal Ferreira Cardoso e da Justiça, o mandado saiu. A equipe montou campana na casa da mãe de Kayane, esperando o momento exato para agir. O delegado explicou que a informação ficou restrita a um grupo pequeno de policiais, isso para não ter risco de vazamento. E a equipe já estava toda preparada, já era noite já, com a equipe toda preparada, eles nem sabiam, muitos não sabiam o que era para ser feito, mas já estavam lá na delegacia preparados, esperando o mandado. Só quando o mandado saiu, que nós saímos da delegacia, foi que nós informamos, nós vamos prender o Leonardo pela participação no homicídio. Daí fizemos campana, nós sabíamos que ele estava na casa da própria sogra, da mãe da Kayane, fizemos campana lá. A família de Kayane não imaginava que Leonardo naquele momento era investigado, que estava prestes a ser preso. Antes da prisão, houve um momento de tensão que envolveu diretamente a irmã de Kayane. Brenda relata o momento. A morte aconteceu no dia 26 de agosto. No dia 6 de setembro, ele ia dormir lá na casa da minha mãe, porque a minha mãe tinha ele como um filho. E quando ele foi dormir, ele aproveitou para levar todas as roupas da Kayane, né, lá para casa, porque, segundo ele dizia que a Kayane ia querer que as roupas dela ficassem para mim, que eu meio que era como se fosse a filha que ela não teve.
Aí a minha mãe emocionada, vendo o fio de cabelo que ainda tinha nas roupas, aí pegou e começou a mostrar pra ele, né? Aí nessa noite ele falou assim: "Ah, você quer mais fio de cabelo?" Aí pegou a escova que era dela e arrancou assim da escova e mostrou pra minha mãe. E aí, nesse dia eu tava na faculdade e eu pedi pra sair mais cedo porque eu não tava me sentindo muito bem. Aí eu cheguei, ele já tava lá, né, com a minha mãe. E aí ele disse assim: "Não, eu vou pedir uma pizza pra gente jantar." E nisso a gente não tava nem com fome, porque com toda a situação a gente não tava nem pensando. O que a gente menos pensava era em se alimentar. Aí, quando a pizza estava chegando, uma atitude que a gente achou suspeita dele foi que ele estava olhando todo o tempo da janela e lá da janela não dá pra ver a portaria de onde chega. Aí, beleza, ele saiu pra pegar essa pizza. Quando chegou, nós comemos e aí ele insistiu pra gente tomar um remédio de estômago, né, o Buscopan. Aí a gente disse assim: "Não, a gente não tá com dor no estômago pra tomar." É tanto que depois esse remédio foi até pra análise da polícia, só que viu que era Buscopan mesmo, mas também tem pessoas que dizem que Buscopan dá sono, né? Aí a gente não sabe qual era a verdadeira intenção dele. Aí eu sei que um pouco depois começa a chegar mensagens no meu celular de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. E nessas mensagens diziam assim: "Vocês têm que sair de casa, o terceiro suspeito tá pra ser preso, vocês têm que sair de casa. Esse é meu número, fala comigo." E eu, muito assustada, eu dei meu celular pra ele responder, já que ele tava à frente, né, do caso. Aí ele respondia coisas do tipo assim: "Ah, se o terceiro suspeito vai ser preso, qual é o nome dele?" E nisso a gente ficou desesperada, né? Só que ele teve um ato falho de ligar para a investigadora do caso para contar sobre essas mensagens que eu estava recebendo. E quando a investigadora atendeu, ela disse assim: "Vá nessa delegacia e faça um boletim de ocorrência contra essa pessoa." A pessoa que falou com Brenda era uma policial. No intuito de ajudar, ela quase prejudicou a operação. O delegado Savold explicou como isso aconteceu. A tensão foi grande minutos antes da prisão. Aquela situação que a gente prefere não falar até o momento. E dito e feito, uma pessoa da nossa equipe ficou sabendo da situação e querendo ajudar, não foi por maldade, querendo ajudar, preocupada com a mãe da Caiane, né? Entrou em contato com uma policial militar que era conhecida deles e falou: "Olha, rapaz, a mãe da Caiane tá correndo risco, estão indo prender o Leonardo." E essa pessoa, foi graças a Deus que ela não falou o que estava indo acontecer, mas ela falava que eles tinham que sair da casa e estavam desconfiando. Porque quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Parece que eles conheciam, mas era de Instagram, não era uma seguia a outra, mas não tinham conhecimento. "Olha, liga para mim, conversa comigo, vocês têm que se preocupar, vocês têm que sair daí." E ele sem entender nada, porque era uma devoção com o Leonardo. Jamais a família, uma pessoa de fora ia conseguir convencê-los que o Leonardo tinha participação. Jamais. Bom, daí com essa intervenção de um terceiro que quis ajudar, mas acabou quase que atrapalhando tudo, o Leonardo, que conseguiu aí ganhar uma certa confiança com uma policial nossa, que desde o início esteve muito atuante no caso, ele ligou para ela e eu estava numa viatura com ela. A gente todos em viatura descaracterizada, uma viatura caracterizada bem distante, e ligou. Daí ela tá me ligando, ela sentada no ar, ele tá me ligando, porque ela já estava sabendo que estava tendo essa troca de informações, porque ele estava mandando mensagem para ela, falando: "Olha, estão ligando para cá, falando que vocês acharam o tal do loirinho. Vocês acharam o tal do loirinho." Eu falei: vai tocando, não vai falar para ele nada não, vai tocando. Mas daí ela jogando uma conversa para cima dele.
Mas é só um nome, a gente não tem certeza não se é ele e tudo. E ele querendo saber se tinham achado mesmo o tal do loirinho, né? Eu sei que conclusão que chegou um momento que a pressão dessa pessoa que quis ajudar foi tão grande que ele ligou para ela. Ele ligou e ela, olha, estão ligando aqui, eu tô preocupado com isso, eu tô preocupado, estão falando que ela corre risco, que a mãe da Caiane tá correndo risco, eu tô preocupado. O que eu faço aqui? Quem é esse loirinho? É ele querendo saber. A gente, olha aí, querendo saber se a gente sabe se é ele, né? Daí eu falei pra ela, manda ele pra delegacia. Isso é coisa de BO, tem que fazer BO urgente. Porque ele não ia sair de lá. A gente não sabia qual era a circunstância dele, mas ele ia dormir lá, a gente ia passar a noite lá. Daí eu falei, pede pra ele sair. Pede pra ele fazer o boletim de ocorrência. Aí beleza, tranquilo. Daí a gente já tava com uma equipe na porta, né? Na porta do condomínio, com o carro dele já sendo copiado. Aí ela, olha, você tem que fazer o boletim de agora. Isso aí é preocupante, isso é temerário demais. Faça o boletim de ocorrência. Vai fazer o boletim de ocorrência para saber o que é isso. Você tem que ir agora fazer o boletim de ocorrência. Leonardo, sem saber que seria preso, obedece e sai do apartamento para fazer o BO. Seriam os últimos momentos dele em liberdade. Daí, quando ele saiu, a gente já foi avisado pela equipe que estava de campana na frente, olha, ele está saindo. Daí, quando ele passou pela gente, a gente já abordou, 3 viaturas já abordaram ele. Daí foi esse momento que a gente deu voz de prisão nele. Leonardo foi abordado e preso no bairro Passaré. No dia em que entrevistei o delegado Savold para esse podcast, ele me recebeu na sala dele, na Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Nos sentamos lado a lado, tendo um painel com a logo da Polícia Civil entre nós. Aqueles que aparecem em entrevistas para a TV. Ao lado do delegado Savold, eu observei narrar esse momento de tanto impacto para o caso e também para a crônica policial cearense. E eu não podia deixar de perguntar qual foi a reação do Leonardo a ser preso. Início de espanto, mas é aquele espanto que... não tem mais o que fazer. Espantado, mas sem eu sendo preso inocentemente, eu vou argumentar, vocês estão errados, vocês estão equivocados, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Só espanto e silêncio. Espanto e silêncio. Entrou, colocamos ele, conduzimos ele, tanto é que o telefone dele tocando e a gente tem que comunicar alguém da prisão, né? Eu lembro que eu peguei o telefone dele, tava tocando muito, daí eu atendi. Brenda revela o momento em que a ficha caiu e a figura do cunhado amoroso desmoronou. A gente não sabia que estavam todos os policiais escondidos no condomínio. Foi assim, coisa de filme mesmo. Aí quando ele saiu, já tinham andado e... Só que não foi nesse momento que a gente descobriu que ele foi preso. Quando começou a demorar, mas que não teve notícias dele, a gente ficou preocupada e começou a ligar pro celular que ele tava, né? Que ele conseguiu um aparelho velho aí, já que o outro foi supostamente roubado. Aí, quando a gente ligou, uma pessoa com a voz bem grossa disse assim, ele tá preso. Eu lembro que eu peguei o telefone dele, tava tocando muito, daí eu atendi. Eu falei, olha, quem é, né? Daí ela falou, não, é fulana tal, eu acho que era até da família deles. Eu falei, olha, o Leonardo está preso. Aproveitando aqui, já comunicando a prisão dele, ele está preso, né? E como assim está preso pelo quê e tal? Ele está preso por envolvimento na morte da Caiane. Aí nisso que a nossa ficha começou a cair. Nisso que, a gente, quando disseram isso, a gente não teve dúvidas, assim, não tinha, assim, como dizer que ele era inocente. Eu não sei o que aconteceu, mas a nossa ficha caiu. O choque foi devastador. Luciana, a mãe de Caiane, desabou. Foi quando eu estava em pé perto da janela, eu não senti mais minhas pernas e caí ali no sofá mesmo. Fiquei em choque, mais uma vez, né? Foi a segunda perda. Foi a segunda perda porque ele era como um filho, ele me chamava de mãe.
Leonardo estava preso. O delegado Ricardo Savold finalmente estava de frente para o mandante. Naquele momento, ele não prestou depoimento. Não, logo depois da prisão, que ainda era noite, ele estava sem advogado, né? Aí ele chegou sem advogado, até porque nem tinha um advogado ainda, né, preparado, não sabia da prisão. E a gente faz aquela oitiva formalizada, né, para fazer o indiciamento formal, a formalidade do cumprimento do mandado de prisão. E eu falei para ele, olha, você daqui vai para capturas, depois você vai para presídio e depois eu te chamo, né? Daí eu converso eu vejo quem é o advogado constituído por parte de vocês e que provavelmente vai estar no processo, daí eu marco com o advogado, contigo, para ser ouvido aqui. Não, beleza, tá ótimo, tranquilo. E assim foi. Daí estourou na imprensa, né? Já no dia seguinte, né? Estourou na imprensa toda a reviravolta. A gente foi amadurecendo toda a investigação, né? Colocando todos os pingos nos is que estavam faltando e tentando recuperar objetos e tentando ver quem mais tinha participação. Enquanto fechava os detalhes da investigação, a polícia sabia que o dia de ouvir Leonardo se aproximava. O delegado sabia também que, como um homem inteligente, um professor, ele tentaria sustentar a sua versão até o fim. Savold também sabia que a defesa não iria permitir que Leonardo falasse, mas ele usou toda a sua experiência para tentar obter informações preciosas para o caso. No entanto, ele precisava de uma tática, e foi assim que ele fez. Quando nós chegamos no ponto de ouvi-lo, quem ia participar da oitiva era o advogado original, que era um parceiro do Dr. Silvio, não lembro o nome dele, que inclusive agora hoje atualmente está até preso, Emerson. O Lucas Rolim, que inclusive já tinha sido preso, já conhecia ele de uma outra prisão. Daí beleza, era o Lucas Rolim. Pronto. Notifica o Lucas Rolim que o cliente dele vai ser intimado para interrogatório no dia tal. Bom, conclusão que o Lucas não pôde ir e o Silvio foi, Dr. Silvio. E o Dr. Silvio chegou lá já desse jeito. Doutor, meu cliente não vai falar nada. Eu, sem problema nenhum, doutor. Sem problema nenhum. Estamos aqui para cumprir uma formalidade que é o interrogatório dele. Mas o senhor se importa de eu consignar as perguntas? Não, tudo bem. O doutor Silvio conhece demais, né? Aí eu falei, bom, agora eu tenho a minha oportunidade agora, né, de trabalhar agora, já que ele deu a concordância para consignar as perguntas, eu vou trabalhar agora do meu jeito. Agora eu tenho o Leonardo na minha mão. Porque assim, por mais que ele negue, mas um não, ou a expressão dele para uma pergunta, para mim muda muita coisa, né? Aí quando a gente começou, Leonardo, vou fazer só umas perguntas aqui para você. Aí como teu advogado já falou que você vai negar tudo, eu vou assim, aquilo que você vê que é uma pergunta boa para você, você vai respondendo. Você responde, porque é uma pergunta boa. Aí comecei perguntas normais. O que você faz? Quantos anos de casado? Tudo que não tem. Por que você negar? Eu era casado com a pessoa há tantos anos. Tinha brigas? Não tinha briga nenhuma. Tinha dívida? Não tinha dívida de nada. Aí comecei a fazer as perguntas boas para ele, né? Daí ele se animou. Opa, a gente conversou com as perguntas que realmente eram relacionadas ao fato, daí era negativa geral, né? Só que as expressões de quem não é acostumado a passar por um interrogatório te diz muita coisa. E ali ele disse muita coisa para mim. Eu fazendo as perguntas chaves, né? Tanto é que tinha um momento que o Dr. Silvio falava, não, ele vai ficar em silêncio, ele vai ficar em silêncio. Antecipando assim para não correr o risco dele falar um ar. Leonardo mantinha a frieza. Ele negava, afirmava que era apenas vítima. O delegado decidiu então usar a prova que ainda estava sendo processada pela perícia. O celular supostamente roubado de Leonardo.
Ele lançou um blefe para tentar uma confissão. Daí, Emerson, teve um momento que eu falei que, rapaz, eu vou jogar aqui. Eu vou trabalhar a cabeça aqui do Leonardo, vou dar um X aqui na cabeça dele aqui para ver o que sai. Daí o Leonardo, cara, o seu celular tá apreendido, né? Foi apreendido, ele tá passando por perícia. E eu tenho conversado direto com os peritos, o que tem sido achado no seu celular, eles vêm me dizendo. E tem um documento lá, tem um vídeo lá, que eles estão descriptando lá, joguei um termo técnico lá, e parece que esse vídeo, ainda não tá limpo ainda para eu ver, ainda eles não me mandaram. Mas parece que esse vídeo vai bater com uma informação que o Adriano me disse aqui. Nem o Dr. Silvio sabia. O Dr. Silvio não sabia de quase nada daquele inquérito. Daí eu falei, olha, o Adriano falou que você mandou para ele, no dia do crime, um dia antes do crime, um vídeo em que você filma toda a casa, você filma o que é para ser levado, você filma aqui, filma ali, e você tá dizendo o que pode levar, o que não pode levar. E tem um momento que você vai se aproximando assim e a Caiane tá de costas para você e de repente a Caiane vira e olha e você desvia o celular. O perito tá por 1 minuto para desvendar esse crime aqui. Ele vai... Esse vídeo que eu vou achar no seu celular, esse homem ficou branco. O delegado Ricardo Savoldi relatou que finalmente a fachada de Leonardo quebrou. Começou a lacrimejar. Naquele momento eu falei, ele vai abrir agora. Nesse momento ele vai confessar. Ele estava prestes a confessar, mas no instante exato em que a verdade estava na ponta da língua de Leonardo, a confissão foi silenciada. O Silvio, que estava de lado, fez assim e olhou para ele, percebeu porque ele ficou um tempo em silêncio olhando fundo pro meu olho. Ele olhou assim, o Silvio falou, doutor, não. Ele não vai falar mais nada, doutor, ele não vai falar mais nada. Leonardo, você não responde nada, Leonardo, porque aquele momento o Leonardo ia confessar o crime. Naquele momento, se não tivesse a intervenção do Dr. Silvio naquele momento, ele teria falado. Porque ali porque eu fui bem incisivo, falei, olha, vai sair já. Leonardo não confessou, mas a prova material estava lá. O rastreio, o vídeo, a confissão dos executores. O crime não foi um latrocínio. Foi um feminicídio cruelmente planejado. A advogada Fernanda Cavalcante, assistente da acusação, conta o grau de crueldade dos responsáveis pela morte de Caiane, desde o planejamento até a execução do crime. Ele deixa do lado aqui na entrada, encostado no portão, umas madeiras, né? Porque ele tinha uma oficina realmente no fundo da casa. Aquelas madeiras que eles fazem, proteção de plantas, né? Aquelas madeiras. E tinha aquelas presilhas, né? Conhecida, né? Como um forca-gato. Tinha uma corda, né? Que é onde ele foi amarrado. Então, estava tudo preparado lá do lado do portão. Então, quando eles entrassem, eles já estariam com aquilo ali. E se a Caiane passou por aquilo e viu, para ela, na hora que for sair, não seria nada anormal, porque ele realmente tinha ele tem esse manejo de marcenaria, de ferramenta. Ele, quem consertava tudo na casa era ele gostava dessa parte, né? Ele tinha uma oficinazinha mesmo dentro de casa. Então, ali já estava, e quando você vê a filmagem, as fotos que são enviadas para o Adriano, você vê que é durante o dia, né? Estava então, durante o dia, aquilo ali, passou o dia já ali preparado, o que caracteriza realmente a premeditação do caso, né? E ele passa esses 11 minutos, o Leonardo sai, né? Aí tem uma das vizinhas que relata que viu ele dobrando assim,
bem rápido, fazendo umas curvas. Ele chega, coloca aí ele tira o carro da Caiane, coloca o dele e coloca o dela atrás. Ele tira lá a roupa, fica só de bermuda, né, e chinela. E assim que ele sai, que eu acho que os dois vieram muito rápido, né, que ele vai e volta, vai de novo, que a filmagem deixa bem explicitada, e há toda aquela encenação, né, onde ele fala que sentiu um cano gelado nas costas, como se fosse de arma, e não existia arma nenhuma. Eles nem arma conseguiram, né? Eles ficaram quanto tempo dentro da casa? Tem uma estimativa? Tem, Emerson, aproximadamente 1h30, certo? Assim, aí quando eles entram, o que é narrado, que aí, né, a gente... Só quem vai saber, na realidade, são os três, né? O que é que acontece? A planta da casa da Caiane, você entrava, aqui, vou ver se tu consegue entender, não sei se você chegou a ver que saiu até em algumas reportagens. Você entrava, era um portão grande, certo? Você entrava aqui, assim que você entra, do seu lado direito tinha um deckzinho, bem organizadinho, a piscina, né, aqui do lado do deck. Aí você aqui era onde ficavam os carros e a porta era aqui. Então, quando você entrava na porta, já era aqui a sala e tinha um corredor, certo? Nesse corredor aqui, primeiro, é um banheiro social, depois o escritório, depois o quarto de hóspedes, e nessa retidão, aqui já era a porta do quarto de casal, certo? Então, aqui já era a suíte. E a Caiane estava sentada, a porta estava aberta, ela estava de costas para esse corredor, assistindo televisão. E por incrível que pareça, no celular ela estava até conversando com a mãe dela. Elas estavam conversando coisas aleatórias, até de academia, de whey protein, não sei o quê, que a dona Luciana tem as conversas até hoje, até mais ou menos próxima à hora do crime. O relato a seguir é forte. Se você for sensível ao tema, aconselho que avance 4 minutos. Então, o que é relatado é que eles entram, né, pedindo silêncio, falando baixo ali um com o outro. Ele aponta onde estavam lá as madeiras, o menor pega, né, a madeira, e ele corre esse corredor de pontas de pé, ele fala isso mesmo, e que ele já chega, ela de costas, ela já levou uma paulada na cabeça muito forte. Eu te digo muito forte porque quando a gente olha o laudo, abriu, né, realmente uma abertura imensa. Então, ele deu uma paulada, deu outra, e ela levanta, bombeia, entendeu? E ela, apesar de estar sangrando muito, porque abriu mesmo, ela sangrou bastante, que tem marcas de sangue, ela ainda tenta conversar, pelo amor de Deus, o que é que vocês querem? Não me machuque, não machuque meu marido e tal. E o menor disse, dona, fique calada que a fita aqui já foi dada. Né? Então aí eles entram numa luta corporal, ele tenta enforcar a Caiane, e ele, se você vê, até pelas filmagens, você vê que era um menor de 15 anos, mas assim, com um corpinho de 12, 13, magrinho, não era assim aqueles meninos de 15 anos que a gente tem às vezes pessoas que parecem ter 20, né, mas ele não. E ela era uma mulher forte, que fazia academia, né, ela não era uma pessoa, então ela resistiu até onde ela pôde. Aí é que vem, né, a ajuda, né, que o menor fala do Adriano, que o Adriano teve que interceder porque ele não estava... E matar uma pessoa, quando você tem uma noçãozinha de perícia forense, né, principalmente por esganadura, não é fácil. Né, a asfixia mecânica não é fácil, e principalmente quando a pessoa está relutando, tem que ter uma força muito grande. Então ali ele relata que ele trouxe um travesseiro, né, um pano, enfim. Então houve, né, toda essa questão ali na hora mesmo da morte da Caiane. Eles falam, né, que o outro lá, ele não participou do ato em si, mas o menor, em um dos depoimentos dele, ele relata que na hora que ela estava se debatendo, tinha um móvel, um aparador, que tipo estava dificultando, que ela morre inclusive do lado desse aparador, que ele havia puxado esse aparador. Né? Então, assim, quando aí eu insisti, ela chegou a vê-lo, aí eles fogem um pouco dessa pergunta, tá? Então, assim, era o que a dona Luciana temia muito, dela ter visto, né? Dela morrer
tendo visto ele. E essa resposta, como eu te falei, só quem sabe são os 3, né? Pode ser que no júri a gente consiga, né, toda a verdade, né, de como foi essa questão. Mas aí eles 2 conseguem, né, a Caiane, o laudo da morte dela é morte por asfixia mecânica, conseguem dar cabo à vida dela. Segundo relatos do menor de idade, depois que ela desfalece mesmo, ele, Leonardo, chega e pega nos pulsos dela e faz assim, tipo assim, com a mão aqui no pescoço, como se ela tivesse morrido. E a partir dali começa assim uma coisa monstruosa, assim, ao meu ver. Além de tudo, né? Eles começam a passar por cima do corpo da Caiane, sabe? E começam a tirar a televisão. Ela tinha um closet recheado ali de coisa de mulher, né? Ela tinha as joias dela, tinha bolsas caras. Tudo que tinha valor, ele mandou eles levarem. Até porque são pessoas, tanto o Adriano quanto o menor, que não devem ter nem conhecimento do que é uma coisa de valor, não. O Leonardo sabia. Então ele foi apontando o que era de interesse levar. Inclusive a aliança e o aparador dela, ele já tinha dado ordem para tirar, que era uma aliança grande, fornida, enfim. Inclusive o menor narra em um dos depoimentos que como ela havia morrido, tipo, né, que ele tirou com a boca. Ele teve que, quer dizer, né, assim, até um vilipêndio, né? O também assistente da acusação, advogado Jader Aldrin, descreve a frieza do método empregado na morte de Caiane. Dentro do olhar daquele homem, não havia o sentimento de um homem que tinha acabado de ter perdido a esposa ceifada de uma forma violenta, estrangulada, uma mulher que lutou para sobreviver, uma mulher que o corpo dela deixou marcas de agressões, escoriações, unhas quebradas. Essa mulher lutou para sobreviver, o que o ouvinte tem que saber disso. Ela foi estrangulada. E tem uma curiosidade, quando a pessoa é estrangulada, ela tem a sua vida indo embora e ela está olhando nos olhos de quem está a matando. O estrangulamento é um fato que você pega aqui a pessoa e aperta o pescoço dela na frente. Então a vida vai se esvaindo enquanto você está olhando no olho de quem está lhe matando. Então isso é muito triste. Estrangulamento. Caiane foi morta por asfixia mecânica. Nos seus últimos momentos, ela não apenas sofreu fisicamente, mas percebeu o olhar de quem estava por trás de tudo. Eu fico imaginando o momento dela, na hora do crime, dela olhar, porque segundo o adolescente e o Adriano, o Leonardo estava presente. E na hora que ela estava sendo morta, na hora que ela tomou um mata-leão, ela estava vendo. Então, assim, o que mais eu fico assim, pensando que ela morreu olhando pro Leonardo, vendo aquilo lá, a pessoa que jurou para ela no dia do casamento que ia defendê-lo em qualquer momento. Então, assim, a decepção, eu fico imaginando o que ela pensou naqueles minutos ali, segundos, que ela estava ali desfalecendo já, perdendo a consciência e vendo o marido dela, que era a pessoa que era para estar cuidando dela, ajudando a evitar aquilo, tá empurrando o móvel para não correr o risco dela e o rapaz que tá dando mata-leão nela derrubarem e fazer barulho. Ele ajudando, empurrando o móvel para tirar do lugar. Aquilo deve ter sido uma cena terrível para ela ali naquele momento. O inquérito estava quase concluído. As provas eram irrefutáveis, mas ainda havia algumas pontas soltas. Restava a pergunta que a família fazia desde o início. Por que alguém cometeria um ato de tamanha frieza contra a mulher que era seu principal suporte? Por quê? Qual era o preço dessa traição? No próximo episódio de Sigilo Quebrado, Sol Nascente. A motivação, a bola de neve das dívidas, o seguro de vida, a participação de outras pessoas. Como um amigo do trabalho de Leonardo acabou preso. Aqui, em Sigilo Quebrado, Sol Nascente, caso Caiane. Esse podcast é uma produção original da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação.
Se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A trilha sonora é da biblioteca do YouTube e do Pixabay. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação é da Karine Zaranza e do Alan Barros. A gerente de jornalismo é a Ivila Bessa, o gerente de audiovisual é o André Melo e o diretor de jornalismo é o Gustavo Bortoli. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário. Vai lá, avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br.